Glória a Deus. Nós sabemos que a nossa carne, ela foi feita do pó da terra, da mesma forma que, com a mesma matéria que Adão foi formado, foi criado por Deus, nós também fomos. Então, a carne, ela foi feita do pó da terra. E Deus, após formar Adão, Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida que em nós habita veio de Deus, mas a nossa carne foi feita do pó da terra. Foi feita com a mesma matéria que foi feito o corpo de Adão. Só que nós temos o Espírito, que não morre. Nós temos o Espírito que habita em nós. Esse fôlego de vida que Deus nos deu, Ele tira na hora que Ele quiser. Aí fica só o corpo. Mas nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. A nossa alma é vivente. Nós temos o corpo que é corruptível, que se corrompe por causa do pecado, que também, por ser carne, ele também não permanece para sempre, ele é sujeito a se desfazer, a se destruir. Com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai ficando diferente do corpo que tínhamos quando criança, quando jovem, quando adolescente. E ele vai se corrompendo, ele vai se destruindo. Porque o nosso corpo é constituído do pó da terra e temos carne e sangue, e a palavra diz que a carne e o sangue não herdarão o reino do céu. Então, se não vai entrar no céu, vai ficar aqui na terra mesmo. Glória a Deus. Porque lá no céu não entra carne e sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lá só vai entrar o nosso homem interior. O homem exterior, que é esse que todo mundo vê, não vai herdar o reino do céu. Glória a Deus. E Paulo disse, no versículo de número 51, eis aqui vos digo um mistério, e é um mistério mesmo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que Paulo quis dizer com isso? Na verdade, nem todos aqueles que crê no Evangelho de Cristo, que Paulo disse que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nem todos que crê neste Evangelho vão morrer, vão experimentar a morte física. Mas todos que estiverem vivos neste corpo, no arrebatamento da igreja, eles serão transformados. Por isso que Paulo disse, nem todos dormiremos. Porque aquele que está em Cristo, ele não morre, ele dorme. Então Paulo disse, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Paulo disse, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis.
Glória a Deus. E nós seremos transformados. Isto é, aqueles que estiverem vivos até a vinda do Senhor. E nós seremos transformados. Paulo falava nós porque ele ainda estava no corpo. Glória a Deus. E ele disse, na verdade, nem todos dormiremos. Porque quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, ele não vai encontrar nessa terra todo mundo morto. Vai existir pessoas vivas, pessoas vivendo no corpo. Vai existir pessoas ainda vivas na terra. Então ele diz, transformados seremos todos. No momento do abrir e fechar de olhos, vai ser algo assim, como se fosse no momento em que você pisca os olhos. É muito rápido. Então vai ser assim, no abrir e fechar de olhos. Glória a Deus. Ante a última trombeta, no momento em que a última trombeta tocar. Glória a Deus. Porque a trombeta soará. E é certeza. A trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aqueles que dormiram no Senhor, eles vão ressuscitar incorruptíveis. Já com um corpo glorificado, não mais sujeito a doenças, não mais sujeito à morte física, mas vão ressuscitar com um corpo incorruptível. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, que está sujeito a se corromper, se revista da incorruptibilidade, que nunca vai se corromper. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Esse corpo é mortal, mas o corpo que vamos receber no dia do arrebatamento, ele vai ser imortal. Não vai morrer mais. A morte veio ao mundo, passou a existir depois do pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Porque Deus não criou o ser humano com a intenção de que ele morresse. Ele criou o ser humano para que o ser humano vivesse eternamente. Mas após o pecado de Adão e Eva, aí entrou a morte por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, diz a palavra de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esse que veio ao mundo para nos salvar. E para nos conceder o direito a uma vida eterna. Glória a Deus. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que diz, tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Vai ser o meio que Deus usou para destruir a morte, para derrotar a morte. Glória a Deus. Porque o último inimigo a ser destruído neste mundo será a morte. Esta situação que todos os seres humanos enfrentarão e têm enfrentado. Mas a palavra diz, tragada foi a morte pela vida. Aliás, pela vitória. E aí Paulo disse, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque o inferno acha que vence o ser humano
através da morte. Acha que venceu através da morte. Por isso é que Paulo disse: onde está a morte? A tua vitória. Onde está, aliás, o teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A morte existe por causa do pecado. E a força do pecado é a lei. Mas aí Paulo disse: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.